a pessoa ela poderia simplesmente cumprir todas as halachot de Shabbat, mas estar falando sobre assuntos materiais, estar falando sobre assuntos, enfim, mundanos do dia de semana, assuntos laicos. Isso pode acontecer mesmo, né? Sim, e aí, mas o que é muito interessante, o que é muito bonito? Quer dizer que com relação ao Shabbat é muito interessante que a gente vê na Torá claramente essa ideia espiritual. Ou seja, não só que a Torá ela fala pra gente a ideia material do Shabbat, não pode fazer, mas também a ideia interna do Shabbat, que em geral é uma coisa que a Torá não prescreve claramente nas mitzvot. Isso é algo que cabe a cada um. A Torá não fala claramente, enfim, com relação a gente acabou com relação à proibição de casar, com relação à relação conjugal, com relação à comida. A Torá não falou, você tem que se santificar claramente. Enfim, a Torá deixou para você, que é do Shem Tiril, você seja santo. Mas a Torá não prescreveu alguma lei específica, especificamente como você se santifica, enfim, né? Como o que você deve fazer, né? Como você vai fazer, enfim, isso é algo espiritual que cada um tem do seu sentimento, cada um tem seu nível, enfim, cada um tem a sua forma de como é, enfim, cada um tem o seu diferencial. Então a Torá não especificou na parte interna, ela falou a parte externa como fazer, a parte interna ela simplesmente generalizou, faça, se santifique. No Shabat, que a gente acabou de falar, que a ideia interna do Shabat é o quê? É deixar de falar. Então, teoricamente, a Torá poderia ser, de acordo com o que nós estávamos falando, a Torá deveria simplesmente falar todas as proibições. Agora, a questão de deixar de falar que isso manifesta a parte interna do Shabbat, então a Torá simplesmente, isso seria para cada fim, não haveria uma lei estabelecida com relação a isso. Não haveria uma lei específica com relação à fala no Shabbat. Isso seria justamente o lado interno, que é Kedoshim, seja você santo e não fale sobre esses assuntos. Mas é interessante, com relação ao Shabbat, a Torá fala claramente a proibição de falar sobre assuntos mundanos. Então, quer dizer, a gente percebe que a Torá, porque, ou seja, aqui, falar sobre assuntos mundanos significa aqui no caso de trabalho, né? Uhum. Falar sobre assuntos de trabalho, então sim seria, enfim, trabalho, que são informações pertinentes, enfim, a gente pode, nem toda fala mundana seria considerada seria proibida no Shabat, mas pelo menos a gente vê que a Torá, ela fez questão da pessoa também cuidar da sua fala. Que fala não é uma ação, não seria uma ação, mas mesmo assim, seria a parte interna do Shabat. Seria aquilo que manifesta a pessoa estar conectada com o Shabat. Uhum. E a Torá ela falou pra gente, não fale sobre assuntos mundanos que, enfim, que são pertinentes ao trabalho, enfim, a questões monetárias, né? Enfim, a questões de dinheiro que tem a ver com o seu dia a dia do trabalho. Informações pertinentes que têm a ver com o lado do trabalho seriam proibidas falar, então, no Shabat, conversar, enfim, sobre algum negócio, conversar sobre algum, enfim, emprego. Tudo isso que são informações que não são só informações passadas, mas são válidas para hoje em dia, enfim, a gente pode depois estudar, enfim, né? Mas é basicamente essa ideia que coisas que são pertinentes, que estão válidas. Só Shabat, né, Rabino? Não, isso claro. A gente porque Yom Tov, não, Yom Tov. Não, por quê? Yom Tov também não pode. Não pode? Porque me ofereceram já uma vaga, um trabalho em Yom Tov. Só se for, não. Não pode, né? Assim, é uma pergunta interessante, porque assim, essa ideia de não proibir, da proibição, a princípio, a ideia da proibição se encontra no versículo que está escrito com relação a Shabat. Mas eu não vejo diferença entre Shabat e Yom Tov. Uhum. Então, a proibição de falar sobre coisas materiais, né? Sobre coisas, enfim... Porque o contexto, só para contextualizar, o contexto era de ajudar, né? De ajudar, mas mesmo assim era uma era uma oportunidade de trabalho, né? A princípio não poderia. Assim, que emprego poderia seria você contratar um professor para o seu filho. Contratar um professor para o seu filho ou trazendo na halakha que seria permitido. Uhum. Porque aí seria uma mitzvah, enfim, fazer shidduch no Shabbat, enfim. Sim, bacana. Mas pelo menos outros trabalhos, a princípio seria inteiro. E Yom Tov para mim é a mesma coisa. Por mais que esse versículo da proibição está escrito com relação ao Shabbat, acho que Yom Tov e Shabbat é a mesma coisa. Então a gente acaba aprendendo do outro. Tá, é que a gente estava na questão monetária, fiquei com certo. Não, mas interessante. Então, assim,
Agora, de qualquer maneira, então, quer dizer, a gente percebe que a Torá ela sempre fez a ênfase com relação à fala. Porque porque o objetivo do Shabbat é justamente essa parte interna, não somente a parte externa. Então a Torá fez questão de frisar essa parte também. Não quis frisar somente a parte externa do Shabbat. A própria Torá, que em geral ela não fala sobre a parte interna da mitzvah, ela deixa para cada um, com relação a Shabbat. No caso do Shabbat, ela falou sim a parte interna, que é deixar de falar sobre assuntos monetários pertinentes, vamos chamar assim. Então, e uma vez que a pessoa já não estaria mais conectada, né, enfim, com esse lado material, enfim, com o lado material que tem a ver, enfim, com o lado material. Ela é com um lado mundano, né, vamos chamar assim, mas material mais, enfim, que seria conectado somente com o lado mais mundano e carnal, humano, enfim, não espiritual. Mas é isso mesmo que você está falando, porque agora, é a própria materialidade, o mundo que acaba atraindo a gente para isso, né? Porque, por exemplo, eu fico sempre em silêncio, calado e aqui estudando, né? A maioria, e com preguiça, né? Sim. Porque é dia de descanso. Então eu não tenho interação externa, né? Por conta também do período que a gente esteve de isolamento. Então, mas quando eu vou para casa do meu amigo lá na Bahia, aí a gente se conhece também durante a semana. Então, a mundaneidade, digamos assim, né, a materialidade, acaba fazendo com que a gente tenha um conteúdo de argumento grande para poder conversar. Então, a gente fala de Torá, fala, mas chega um momento que a gente acaba sem querer escorregando e falando alguma coisa que pode ter a ver com trabalho, com monetário. Tá bom. Por isso que o estudo é relevante, né? Certo. Sim. Obrigado. Mas aqui o que acabou faltando, na verdade, quer dizer, que eu acabei de uma certa maneira me equivocando. Não, quer dizer, porque mesmo a Torá, quando ela proíbe, ela só proíbe de falar sobre assuntos materiais que são pertinentes a dinheiro, enfim, que são pertinentes a dinheiro e que não é só uma informação passada, mas é algo relevante para hoje em dia. Que é algo relevante para aquilo, uma informação que a pessoa lá vai utilizar essa informação para algo. Quer dizer, para algo que ela vai fazer no futuro. Agora, simplesmente falar sobre coisas que não são pertinentes, enfim, contar uma coisa do passado, ou simplesmente coisas materiais que não envolvem dinheiro, né, enfim, seria, na verdade, permitido de falar no Shabbat, enfim, pela Halachá. A Halachá só envolveria alguma coisa que é proibida de fazer no Shabbat, você não pode falar dela no Shabbat. Algo que é proibido de você fazer, você não pode falar sobre isso no Shabbat. Mas do restante, se quiser ficar falando o dia inteiro sobre, enfim, sobre coisas materiais que não envolvem que essas coisas que estão sendo faladas não são coisas proibidas de fazer no Shabbat. Enfim, se quiser ficar falando sobre futebol, sobre futebol, quer dizer, está conversando sobre uma coisa, enfim, que não envolve nenhuma proibição, né? Está conversando sobre uma história que passou, algo passado. E mesmo falar sobre dinheiro, se é algo que simplesmente você está falando para a pessoa, eu paguei tanto, seria proibido, seria permitido. A não ser se a pessoa ela vai, através dessa informação, ir na loja comprar. Então aí é uma informação pertinente, que aí ela vai fazer uma coisa proibida depois, através dessa informação. Então aí você está falando sobre uma coisa que é proibida de fazer no Shabbat, que é comprar. Mas se você simplesmente está falando, eu paguei tanto, simplesmente por falar, para contar, então teoricamente qualquer coisa desse tipo não seria proibido no Shabbat. Então não seria proibido de falar. Então quer dizer que mesmo naquilo, o que eu quis dizer é que na verdade nem toda fala é proibida, mas pelo menos na Hassidut, que é isso que o Tânia ele conclui com essa ideia que a parte interna do Shabbat é não somente deixar de falar aquilo que é proibido, aquilo que já é estabelecido pela lei judaica, pela Halachá, já é proibido de falar no Shabbat. Além disso, ela deve também se abster de falar sobre qualquer coisa mundana, sobre qualquer coisa que é material.
mesmo aquilo que ela permite, que não está envolvendo, essa fala não está envolvendo nada de proibido de fazer em Shabat, é uma fala que não envolve nenhuma proibição do Shabat, de ser feita no Shabat. Mesmo assim, já que é uma fala mundana, já que é uma fala que ela não tenha nada de espiritual nela, você deve se abster de falar no Shabat. Então, qualquer fala mundana, qualquer fala que tenha a ver somente com a matéria, que não é algo espiritual, você não deve falar no Shabat, pela isso que ele conclui. Que esse é o lado interno, você deixar de falar sobre qualquer sichá, betelá, qualquer coisa, por assim dizer, que não tem a ver com santidade, que não é espiritual. Então, esse seria o lado interno do Shabat. E isso manifesta a ideia. Por quê? Por que manifesta a ideia do que a gente falou, né? Porque quando eu estou fazendo algo, mas não estou conectado com aquilo, então eu vou falar ainda sobre outras coisas. Eu não posso fazer, então a ação está desconectada, mas a fala, ela manifesta muito mais aquilo que eu estou realmente dentro de mim. Então, eu posso estar cumprindo o Shabat, mas estar desconectado do Shabat. Então, eu não estou fazendo nada proibido, então eu estou cumprindo no lado da ação, mas o lado interno meu, que é isso que é manifestado através da fala, está desconectado. Então, por isso, através que a pessoa se a pessoa está falando sobre coisas materiais ainda no Shabat, significa que infelizmente ela não está cumprindo a parte interna, está só cumprindo a parte externa. Quando a pessoa, o que manifesta que a pessoa ela tá conectada com o Shabat é quando ela não fala sobre coisas materiais e troca a sua fala por coisas espirituais. Porque aí a fala ela expressa que você está conectada com aquilo e por isso você mudou a sua fala automaticamente. Sim. Você mudou a sua fala, que não está falando sobre coisas materiais e sim está abordando assuntos espirituais por causa que você está conectado com aquilo. Quer dizer, a fala, ela manifesta algo muito profundo dentro da gente. Manifesta onde a nossa cabeça está. Sim. Sem dúvida, o Baal Shem Tov dizia, né? Onde a cabeça da pessoa ela está, lá ela se encontra. Então lá é com relação ao pensamento, onde o pensamento da pessoa está, lá ela se encontra. Aqui eu estou trazendo onde a fala da pessoa ela está, lá ela se encontra. Porque fazer é uma coisa muito, na verdade, por mais que é o mais impactante e o mais importante de todos com relação ao ser humano, que importa no ser humano no lado prático, o mais impactante, o mais importante é o lado da ação. Então, eu não estou fazendo nenhuma proibição no Shabat. Perfeito. No lado prático, no lado da ação, no lado material, esse é o mais importante. Não está sendo feito a ação proibida. Que nem não matar, não roubar. O mais importante é você não estar cometendo o crime. Enfim, sem dúvida, não estar cometendo o crime no lado material. Mas só que por outro lado, a matéria, por mais que a matéria é a coisa mais importante, ela é a coisa que de uma certa maneira, uma coisa mais importante no lado material, no lado mundano, né? Enfim, no lado prático, no lado do ser humano, ele é o que menos manifesta aquilo que o ser humano está sentindo. O que menos manifesta aquilo que do lado do ser humano seria a ação. A ação ela é o mais importante para o lado mundano, mas para o mundo. Mas por lado do ser humano, ela é o que manifesta menos aquilo que ele está sentindo. Então, o que sim manifesta mais é a fala. Qual seria a prova disso? Que o lado da ação não manifesta tanto aquilo que o lado da fala, sim. Então, é interessante. Os livros, a Hassidut, ela traz uma ideia. Veja os funcionários. Veja os funcionários. Enfim, quer dizer, veja um empregado, veja a Rapoalim, veja os funcionários, os empregados, como eles estão trabalhando. Os funcionários, em geral, quando eles trabalham, então eles estão fazendo lá tudo o que precisa ser feito. Estão lá lavando a louça, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que eles têm obrigação de fazer na ação. Mas se você for perceber, a fala é o que está manifestando aquilo que eles estão sentindo. Quando eles conversam entre si, é onde manifesta aquilo que cada um deles aquilo que está sentindo, aquilo que ele acha. Então, por isso a gente pode perceber, quer dizer, que existe muito mais essa manifestação daquilo que onde a pessoa ela se encontra através da fala dela do que da ação. Ou seja, na ação simplesmente ela está seguindo tudo, que isso é o mais importante. A obrigação, enfim, que ela está cumprindo tudo aquilo que o patrão está falando, aquilo que ela tem a obrigação de fazer como funcionária, como empregada, como uma pessoa que ela é como empregado.
Só que onde manifesta aquilo que a pessoa está sentindo, na verdade, muito mais na fala. Então você pode perceber, aquilo nos traz no livro que... Muito sábio isso. Muito certo? bacana. Que a gente percebe que por um lado ele está fazendo aquela ação, mas por outro lado você percebe a fala dele é o que está manifestando os pensamentos, aquilo que ele acha, aquilo que ele não acha, aquilo que ele gostaria, aquilo que ele não gostaria, aquilo que ele está sentindo dentro dele. Então a fala manifesta muito aquilo que a pessoa, muito mais aquilo que a pessoa está sentindo do que através da ação. Então por isso a ação é somente externa. E como a gente pode saber se a pessoa está conectada com aquilo ou não, é quando ela está falando sobre aquilo. É quando ela está falando sobre a ideia que aquilo que se ela está falando sobre aquilo que ela está fazendo, se ela está falando sobre aquilo que a ideia, sobre aquilo que ela está, se ela está falando sobre aquilo que é se ela está falando sobre sobre o assunto que aquilo que ela está fazendo manifesta. Né? Então, o Shabat manifesta a ideia espiritual. Então, se ela está agindo de acordo com o Shabat, mas além disso está falando de acordo com aquilo que o Shabat manifesta sobre assuntos espirituais, então isso aí significa que a pessoa está tanto externamente quanto internamente no Shabat. Agora, caso não, vai significar somente que ela está fazendo o Shabat, mas o lado interno não está falando sobre outras coisas. Falar sobre outras coisas significa, manifesta que que a pessoa não está conectada com o Shabat internamente. E que esse seria um ponto muito importante no Shabat, que ele tem esses dois aspectos, tanto externo, mas o Shabat é muito importante o lado interno. Porque todo o objetivo do Shabat é o lado interno. Por isso a gente vê que a Torá em si, ela vai lá e prescreve a lei da fala no Shabat. Por mais que não toda a fala, mas ela prescreve a lei da fala, porque a fala manifesta o interno. Por isso ela fala, não quero que você fala sobre assuntos proibidos. Em outras, enfim, se você... Em outras proibições não tem isso, quer dizer, não tem, porque a proibição de, enfim, não pode cozinhar carne com leite. Se você quiser ficar conversando sobre carne com leite, enfim, pode ficar, não tem nenhum problema. A proibição é comer carne com leite. Quiser conversar sobre o assunto, pode conversar. Como é bom, enfim, pode conversar. Por mais que talvez não combine, enfim, porque lá o mais importante é o externo e o lado interno da mitzvah, enfim, sem dúvida que a pessoa se levar, se conectar, mas se a pessoa quiser ficar falando sobre a carne com leite, enfim, coisas proibidas, enfim, não tem nenhuma proibição de você falar e como é bom, como eu gostaria, enfim, né? Vai ficar sofrendo, né? Certo, mas pelo menos não tem nenhuma proibição. Certo, aí justamente a gente falou que vai caber a pessoa se santificar, mas não que existe uma proibição pela Torá. Aqui na nossa situação, no Shabat, a gente vê que tem uma proibição da fala. Por que a Torá proibiu a fala? Porque ela não proibiu nas outras proibições. Outras proibições, proibição é fazer, não tem proibição de falar sobre o assunto. Shabat tem uma proibição de falar, por quê? Porque a ideia do Shabat é o lado interno. Já que a ideia do Shabat é esse lado interno, ou seja, é o lado... porque o Shabat é justamente, durante a semana, o trabalho maior é a gente nós estarmos apegados à matéria e elevá-la. Então, durante a semana, existe um lado externo muito importante. É porque todo o objetivo do dia de semana é estarmos apegados à matéria e elevá-la. No dia do Shabat, é um pouco nós estarmos apegados ao espiritual e trazer o espiritual para dentro da matéria. Então, por isso, no Shabat, o que manifesta mais o Shabat é o lado interno do que o lado externo. Na maioria das mitzvot, o que manifesta mais é o lado externo. E é você estar apegado ao externo e elevá-lo. No dia do Shabat, na verdade, não. É justo o processo contrário. Ou seja, no dia do Shabat eu não estar tão apegado à matéria, eu pegar mais ao espiritual, e através que eu estou apegado ao espiritual, eu também consigo elevar a matéria automaticamente. Eu também vou estar conectado, eu elevo a matéria que eu estou conectado do dia do Shabat. Mas no dia do Shabat, o principal é o lado interno que a pessoa está sentindo. E não tanto, sem dúvida que o lado aspecto halakhico é o lado externo, enfim. Mas só que a ideia que a gente está falando, que a gente vê que a Torá ela deu importância para o Shabat, para o lado interno. Por que a Torá deu importância para o Shabat no lado interno de não poder conversar? Porque justamente o Shabat manifesta essa ideia do espiritual, do interno. E não que as outras mitzvot manifestariam, que é mais o lado externo. Certo. Só mais um exemplo para nós trazermos, que é com relação à questão monetária. Então, nós falamos com relação à questão monetária que o quê? A Torá fala, você não pode roubar. Tem um monte de leis. Enfim, obviamente, tem muitas leis que a Torá nos prescreve, mas
de você fazer além daquilo que a Torá te prescreve, você fazer o bem para outra pessoa. Então, mesmo que talvez você não deve para ele, mesmo que talvez a Torá não te obrigue você a fazer isso, mas você tem que ter uma conduta além da correta, além uma conduta bonita com a pessoa. Então, mesmo se talvez você não está devendo para ela, mas se faz parte, vamos chamar assim, se faz uma certa lógica você dar para ela, então você deve fazer além daquilo que, ou se faz algum sentido, tem algum motivo para você fazer aquilo, faça aquilo mesmo que a Torá não estipulou isso como via de regra. Uhum. O caso clássico que existe com relação ao caso clássico que a gente aprende dessa ideia, né, que a Torá não estipula, mas que você deve fazer isso, seria com relação a uma venda de uma casa ou de uma casa. Se você tem uma casa que você gostaria de vender, quem vem em primeiro lugar? Tá.